Na semana passada, eu já comecei a falar de pré-socráticos para vocês, de uma maneira geral, né? Eu fiz aquele caldeirão, assim, joguei, né, tudo, assim, joguei as escolas todas, falei muito rapidamente de todos os filósofos e tal, e fui colocando ali, apresentando para vocês de uma maneira muito solta, livre e tal, esses filósofos chamados de pré-socráticos são aqueles que surgem, né, assim, no primeiro momento da filosofia, no primeiro momento desse pensar filosófico que tenta se livrar ali do pensamento mitológico. E tinha prometido para hoje falar de todos eles, né? Assim, filosofia, Yuri. Filosofia. Esse ano eu só estou com turma de filosofia, tá? Então, assim, eu não... Aliás, vou repetir, assim, nesse horário, se algum de vocês for de outra, não for da turma do horário e estiver tendo aula com alguém, por favor, vá para a aula do professor, tá? Eu agrupei tudo porque ia ser mais prático para mim, mas, enfim, eu não sei se algum professor está dando aula nesse horário, tá? Se tiver, por favor, não façam isso com o professor. E aí eu fiquei hoje de começar a falar desses, individualmente, né, de cada um desses filósofos conhecidos como pré-socráticos. Historicamente, são uns 9 ou 10 que sobraram fragmentos das obras deles, nenhum deles tem uma obra inteira. O Aristóteles, num dos seus trabalhos mais importantes, né, que é um filósofo, talvez o grande filósofo do final ali da antiguidade, o cara, ele conseguiu registrar um máximo de informações a respeito desses pré-socráticos, e obviamente essas obras só chegaram até hoje muito por conta dele, e claro por conta de outros filósofos, né, que pensaram e que citaram eles e procuraram as suas obras. Mas chegaram fragmentos, pedaços de pensamento, pedaços de ideias. Tem filósofo que tem 3 páginas só escritas, né, mas é o suficiente para a gente começar a construir uma ideia de como era o pensamento ocidental, né, há cerca de 2.500 anos, 2.600 anos, né? Isso é muito significativo e tal. Então eu vou partir aqui para a apresentação de alguns deles. Eu ainda não vou conseguir falar de todos. Eu achei que em uma aula só eu conseguiria, mas não dá, é muita coisa. Então vamos apresentar os primeiros, né, a primeira leva, e depois eu continuo nos outros filósofos pré-socráticos. Eu sempre acho que a gente tem pouco tempo, menos tempo do que a gente tem, mas a gente tem bastante tempo para estudar essa turma. E é bom que a gente estude com uma certa calma, não tem por que a gente correr com a matéria. Não é matemática, não é português, a gente pode ir com calma. O que houve aqui? Vai, mouse. Isso aqui. Novamente, né, só para lembrar, as escolas, né, os jônios, os eleatas, os pitagóricos, os atomistas, né, esses os grandes conhecidos como pré-socráticos, o Tales de Mileto, o primeiro filósofo reconhecido, o mais antigo além de todos, o Anaximandro, o Anaxímenes, o Heráclito, o Xenófanes, o Parmênides, Zenão de Eleia, o Pitágoras, Timeu, o Leucipo, o Anaxágoras, o Empédocles e, finalmente, o Demócrito. Vocês vão ver que tem um ou outro que sequer uma imagem a gente tem deles. A gente só tem a citação, né? Os outros que foram realmente os grandes, né? Como Tales, como Heráclito, tem imagens, né? A gente tem... Quem está entrando aí? A gente tem imagem deles, a gente tem... Aqui, vamos lá, Túlio, olá, Túlio. Seja muito bem-vindo. Cadê você? Slides. E você vai ter uma imagem, às vezes, até idealizada e tal, a gente não tem muita certeza de quem exatamente são as carinhas de todos eles, tá? Bom, o Aristóteles, né, como eu falei,
foi um dos mais importantes filósofos, né, da história, talvez o mais importante filósofo da antiguidade, e foi um daqueles que tentou colher informações e registrar tudo aquilo que era ensinado na época anterior a dele. Ele faz ele faz o papel do historiador, né? O historiador da ciência. Ele vai buscar as informações no passado para a gente ter acesso a elas no futuro, né? Esse é o grande trabalho, assim, acho que do historiador, é o de pensar o presente a partir do passado, né? E com isso começar a projetar um futuro. Esse foi o trabalho que Aristóteles fez, e graças a ele a gente tem essas informações todas. Sabe-se que a maioria dos pensamentos buscavam explicar a origem do mundo através dos elementos existentes, como a terra, o ar, a água, o fogo, né? Elementos até, na época, idealizados como o átomo ou o apeiron, né? Com uma diversidade de pensamentos tal, se fez necessário dividir os pré-socráticos em escolas. Como eu falei na semana passada, nem sempre eram escolas, assim, alguns eram. Tales lecionava, o Anaximandro lecionava numa escola filosófica e tal. O Pitágoras fundou a própria escola, né, que ficou conhecida como escola pitagórica, literalmente, mas muitos eram chamados escolas porque eram agrupamentos de pensamento e tal. A gente sabe que muitos deles foram discípulos uns dos outros, né? O próprio Heráclito chegou a ser, não sei se pontualmente discípulo do Tales, mas era um herdeiro do pensamento do Tales. O Leucipo foi professor do Demócrito, então esses caras um aprendeu com o outro, em boa parte deles. Os filósofos pré-socráticos são considerados os primeiros filósofos do mundo ocidental. Inaugurado por Tales de Mileto, na Grécia, cálculos matemáticos e previsões tal, com cálculos matemáticos. Isso, por si só, podia ter feito dele uma espécie de Deus na Terra, né? Um mago ou coisa do gênero. Tem uma história do Cristóvão Colombo. Cadê? Quem clicou aqui para entrar? Do Cristóvão Colombo. Boa tarde, Alisson. Do Cristóvão Colombo, que ele se salvou. Não, parar não, continua aqui a apresentação. Tem uma história do Colombo, né, que aqui em 1492, não 92, acho que 94, 97, na terceira expedição dele, ele se salvou da morte, de ser absolutamente cozinhado lá pelos nativos, porque ele previu, né, esses marinheiros e tal, eles eram todos matemáticos, entendiam muito de astronomia, e ele previu um eclipse, e aí disse que que ele tinha para aqueles nativos era um negócio mágico, né? Ele previu o eclipse, aconteceu o eclipse e ele exigiu ser alimentado, ele exigiu ser cuidado lá, porque senão ele ia trazer outro eclipse e o mundo ia ficar no escuro para o resto da vida. E os nativos ficaram com medo dele, acharam que ele era algum tipo de bruxo capaz de fazer isso mesmo, né? Então, assim, mais 1.500 anos antes, tempo todo antes, né, ou quase 2.000 anos antes, né, o Tales de Mileto conseguiu prever isso a partir de cálculos matemáticos. Imagina a revolução que isso não foi há 2.000 anos, né? 2.500 anos agora. Depois disso, a história nunca mais seria contada da mesma forma, surgindo novas vertentes de pensamentos para confrontar as ideias místicas da época. A nossa querida filosofia, assim ela surge, a partir de um cálculo matemático. O Tales de Mileto, ele era um comerciante, era estudioso da região da Jônia, né, que hoje é a Turquia, aquela região ali naquele extremo oeste da Turquia, onde já está ali em território europeu e tal, aquele pedacinho da Turquia que pertence à Europa, que faz parte da Europa. Cansado das explicações incoerentes da mitologia sobre a origem de tudo,
ele começa a buscar respostas mais racionais sobre a origem do universo. Né? Eu, quando falei lá nas aulas de mitologia, né, por mais que o esforço mitológico fosse um esforço racional, né, fosse uma tentativa de racionalizar os deuses, e é muito interessante como esse caminho vai sendo construído. Né? Eu vou citar de novo o livro, parece que eu faço propaganda, mas não é. Eu estou lendo ainda, não acabei de ler, o livro tem 500 páginas, não é exatamente um livro pequenininho, e eu estou com muito pouco tempo para ler. Então, assim, um livro chamado Deus, uma aventura humana, em que o autor vai fazendo percorrendo um caminho das crenças mitológicas, né? E é interessante como ele vai mostrando como que os primeiros deuses eram completamente animistas, eram deuses que não tinham feições, né? E aí, num segundo momento, esses deuses vão se misturando, né, com a humanidade e vão se tornando metade bicho, metade gente, né? Passam a ter partes animais e partes absolutamente oníricas, delirantes, né? E aí, no terceiro momento, eles começam a ter feições humanas, né? Que é quando a gente chega aí na mitologia grega, né? Que eles passam a ser humanos, com vidas e problemas humanos, com questões muito do mundo mundano e tal, e aí ficam muito próximos de quem somos nós. É claro que o passo seguinte a isso inevitavelmente você começar a tentar encontrar as respostas de maneira muito racional, de maneira mais racional ainda do que o limite de racionalidade possível dentro de um pensamento mitológico, né? Então, surge a filosofia justamente por conta disso, com esse sujeito aí chamado Tales, né, que é o de Mileto, né, que era um comerciante, né, mas era um estudioso e acaba se tornando um matemático, né, e vai buscar, né, essa história de prever eclipse é uma coisa que é difícil. Eu não sei, se você der um cálculo matemático aí para alguém prever um eclipse hoje, não tem tanta gente assim capaz de fazer isso, né? Um matemático, tudo sim, mas um cara que não é um matemático desses que a gente, né, tem até medo às vezes, porque a matemática é aquele momento que a matemática fica muito difícil, a gente não é exatamente uma coisa fácil, né? Para ele, a origem do universo se daria através da água, com um confronto de pensamentos, propondo uma nova E teoria. professor, esse bagulho aí que tá aí atrás é maneiro, hein? Que Esses bagulho? prédios. Os prédios Esses aí. prédios? Ah, cara, é imagem de papel de parede aqui do próprio computador. Que ficou brabo, mano. Ficou Desculpa maneiro? aí, eu interrompi. Nada, é bom que dá para ver que você está prestando atenção aqui, que você está ligado na gente aqui. É legal, né? É bom que você fica brincando, parece que a gente está dando aula em vários lugares diferentes. Sim, sim. No tablet, no notebook, eu não sei se no celular dá para fazer isso, mas dá para Maneiro. fazer em algumas partes. Então, assim, para ele a origem do universo se daria através da água, com um confronto de pensamentos, propondo uma nova teoria, conhecida como cosmológica. Então, aquela passagem que a gente tinha falado, né, também ainda acho que lá na aula de mitologia, entre a cosmogonia e a cosmologia, ele é o primeiro cara a dar esse passo para diante, né, para se livrar dessa percepção de uma origem do universo a partir dos deuses, a partir de uma relação sexual entre Urano e Gaia, né, que vai degringolando em uma série de deuses, posteriormente de semideuses e heróis, para uma visão cosmológica, né, uma visão que busca descobrir uma origem de uma maneira absolutamente racional. Tá? A partir desse momento, surgem diversos pensadores e escolas filosóficas partilhando dessa busca por uma resposta racional sobre todas as coisas. Por esse motivo, os pré-socráticos tiveram como objetivo principal desenvolver uma origem racional para o universo através de análises empíricas da natureza e do uso da razão. Empíricas são análises por experiência. São análises em que você faz a experiência de fato, tá? Só existe aquilo
que é possível ser experimentado, que é possível ser visto, que é possível ser percebido. É por isso que o Anaxímenes, lá na frente, vai discordar do mestre dele, que é o Anaximandro, né, quando ele supõe a existência de uma espécie de ser indeterminado que dê origem às coisas. E ele vai dizer, não, mas isso não é empírico, isso eu não posso experimentar, como é que eu vou afirmar uma coisa dessas, né? Tá? Mas está lá na frente. Então, aqui, ó, aqui só para a gente não ficar muito perdido, não é uma aula de física, um eclipse solar é quando a Lua se coloca exatamente em frente, exatamente no meio, né, do Sol e da Terra, provocando ali aquela aura, né? Vocês já devem ter visto um filme, ou já vi. Teve ano passado, ano retrasado, se não me engano, 2019, a gente viu aqui na ilha um eclipse desse. Eu fui para a Praia da Bica para olhar com os meninos pequenos ainda, e a minha mulher, a gente ficou lá, os meninos deram a menor atenção ao eclipse, e ficamos lá, eu e a Cléia, assim, olhando, nossa, que lindo. E realmente, a Lua fica vermelha, né? A intensidade do Sol é tão grande por trás dela, que ela fica meio vermelha, parecendo um fogo, e você vê aquela brilho. Foi bonito de ver, assim. Não é um fenômeno raro, acontece de vez em quando, mas cada vez que acontecia na antiguidade, aquilo, ou mesmo quando aqui, né, os europeus chegaram e conheceram os ameríndios, os povos indígenas, esses povos deviam ficar absolutamente intrigados, assustados, amedrontados, né, como os povos na antiguidade, né, diante desses eventos da natureza. Depois do Tales, a gente vai ter o Anaximandro, que é essa imagem aqui. Acho que é uma das raras imagens que a gente tem do Anaximandro num pedaço de cerâmica quebrado, que deve ter sido encontrado em alguma escavação arqueológica. E aqui em cima, muito provavelmente, está escrito em grego arcaico Anaximandro, né, para os caras poderem, para os arqueólogos poderem decifrar quem era essa figura. Tá? O Anaximandro de Mileto também foi um dos filósofos pré-socráticos da Grécia Antiga. Né? Já vimos isso. Ele era discípulo do pai da filosofia, o Tales de Mileto, e procurou resolver os problemas filosóficos levantados pelo seu mestre. Desenvolveu diversos estudos sobre a natureza, filosofia, política, matemática, astronomia e geografia. Lembra que eu também já falei que esses filósofos, claro que esses chamados pré-socráticos, eles se detiveram muito sobre a questão da arqué, da física, né, da natureza, e descobrir um princípio fundamental para todas as coisas. Mas todos os filósofos se detiveram sobre diversos assuntos. Eles eram essencialmente pensadores. A gente estuda hoje, né, no século XXI, já no século XX, até no século XIX, quando a gente pensa em filosofia, a gente pensa numa determinada disciplina da escola ou da faculdade. Né? A gente pensa em determinada disciplina acadêmica ou uma forma muito específica de conhecimento. Mas na Antiguidade, na Idade Média, né, na própria Era Moderna ali, o filósofo era simplesmente um pensador. Então, o pensador voltado para as áreas, ou para diversas áreas, como muitos deles, como o Newton, né, o Isaac Newton, como o Maquiavel, como os filósofos iluministas. Todos pensaram a respeito de uma série de coisas. Os medievais, os santos lá da Igreja Católica, que eram, alguns se tornaram filósofos, como Santo Agostinho, Santo Inácio, Santo Ambrósio, São Tomás de Aquino, que eles pensaram a respeito de uma série de coisas. Pensaram sobre física, pensaram sobre matemática, assim também fizeram os filósofos da antiguidade, né? Eles se detiveram, se debruçaram sobre uma série de estudos. A matemática, acho que era preponderante na medida em que a matemática era uma ciência totalmente abstrata, né? Ela não tinha nenhum tipo de representação empírica, né, além da própria experiência, da própria
do próprio exercício, né, do fazer ali, do repetir o exercício, que nem a matemática fala com vocês sempre, né? A gente só aprende, ninguém aprende matemática lendo a fórmula, né? A gente só aprende matemática aplicando a fórmula, né? Fazendo a fórmula, repetindo aquilo 200 vezes, né? Então, assim, os problemas filosóficos, além da matemática, eles eram de observação. Então, observação da natureza, observação da sociedade, observação do céu, observação dos animais, do crescimento das plantas, né, que no futuro, né, o futuro que já é nosso passado, vai se tornar a biologia, a astronomia. Ei, professor. Oi, filho. Essa garota aí tá falando várias merda no chat aí, falando várias merda. Olha aí o chat. Ih, cara, quando eu tô apresentando, eu não consigo ver. Papo reto, tá ficando estranho, professor. Tá falando de gramática, de arte. Vários negócios. Gramática e arte? Falando que o seu Ela tá ficando estranha, essa garota aí, cara. Que isso, mano. Peraí, já vou olhar. Mas não tem nada a ver com a aula, ela tá pedindo ajuda pra vocês. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. Não, ela mesmo tá gastando, não tem nada a ver não, professor. É? Ela tá gastando. Tá gastando? Né? Deixa ela gastar, sai do chat, deixa ela sozinha no chat. Pô, acho que não dá pra saber se é menino ou é menina também, né? Porque tá com uma foto com o nome de outro, eu acho que é Tiantia, mané. Com mulher. Então, de mulher. Tá fingindo. Depois vocês veem isso. Deixa eu fazer aqui, eu termino aqui, ignora o chat por enquanto, deixa ele quieto lá. Tá bom? Correto. Valeu. O Anaximandro, ele tentou desvendar um mistério sobre o princípio único e primordial da vida, né, que para o mestre dele, lá, o Tales, era a água, desenvolvendo o conceito de apeiron, que difere da arqué desenvolvida por Tales. O Tales vai encontrar essa arqué, a gente falou disso na semana passada, né? Arqué, apeiron, physis, né, que são termos gregos, quem não estava assistindo, que não tinha ainda tido a oportunidade de ver aula, que são palavras em grego que significam natureza, princípio de todas as coisas, um ser, o apeiron, no caso, é um ser indeterminado, tá? E que vão virar, que a gente costuma falar, cânones, vão virar elementos que vão ser sempre citados com esse mesmo nome, que é um nome em grego por causa da sua origem, tá? Então, não é nenhum nome complicado para as pessoas ficarem com medo de, não, mas eu não sei grego, eu também não sei grego, não faço a menor ideia de como é que se fala, acredito no modo com que as pessoas falam, e repito, tá? Até já se falei uma vez na faculdade, que uma vez um professor deu uma bibliografia com um monte de livro em grego e eu abandonei o curso, falei, cara, não tem condições, eu não sei grego. Aí o cara, não, mas a gente tenta, não dá, não vou ficar, porque senão eu vou passar um curso inteiro tentando traduzir um texto em grego, e o curso não é de grego, não vim aqui aprender grego, vim aprender filosofia. Então, assim, a arqué inclui um dos 4 elementos como gerador de tudo, que é justamente que todos eles estão tentando encontrar. Então, essa arqué, no caso do Tales, é a água, né? Que era o que ele acreditava que estava inserido em tudo, todos os elementos vivos, seria o elemento primordial. O Anaximandro vai dizer, não faz sentido, né? Não tem como ser essa água, porque, enfim, teria que ser alguma coisa mais impalpável, que a gente não fosse capaz de pegar, de tocar, de ver, né? Mas que existisse. E aí ele vai desenvolver esse conceito de apeiron, que seria essa substância, né, que vem antes, que é uma espécie de indeterminado, tá? Que o apeiron define que o mundo teve origem de uma substância indefinida, que representava o infinito e o indeterminado. E aí ele diz, o que vem antes e depois do finito tende a ser infinito. É interessante, às vezes parece ingênuo, mas é interessante você imaginar assim, existe uma finitude nas coisas. A vida da gente é finita. Eu nasço, eu morro, né? A própria vida do planeta é finita. Ele nasceu, segundo os astrônomos, há 4 bilhões e meio de anos e tende a ser absorvido pelo Sol daqui a mais aproximadamente 4 bilhões e poucos de anos. Então, assim, tem uma vida, até a Terra, tem uma vida finita, né? Uns 10 bilhões de anos, aí, mais 9 bilhões de anos, provavelmente é o tempo que vai durar esse planeta. E a gente está bem no meio do caminho dele.
e está fazendo um esforço danado para apressar esse fim, mas só fazendo besteira. Mas há alguma coisa que veio antes e há alguma coisa que virá depois, e no meio dessa lógica de algo finito, há algo infinito. É bem interessante pensar nisso. Você fica horas delirando sobre isso, né? Pensem nisso, para vocês verem como é um raciocínio que leva a gente a um estado de meio delirante mesmo. Assim. É interessante, eu acho bem interessante. Segundo ele, o Apeiron era indestrutível e representava a massa geradora do cosmo e dos seres. Era criado pela luta entre os elementos contrários, como o frio e o calor, o úmido, o seco, etc. Então, tudo que tinha um elemento contrário, ele ajudava a formar esse Apeiron. Depois o Heráclito vai usar essa teoria para falar do caos, né, que vai formar todas as coisas, que é essa luta entre o bem e o mal e tal. Além disso, Anaximandro desenvolveu teorias astronômicas. Ele conseguiu medir a distância entre as estrelas e afirmou que a Terra era cilíndrica e estava no centro do universo. Além de ter sido o primeiro da história a desenhar um mapa celeste e um mapa terrestre. O primeiro mapa da história foi desenhado por esse camarada, esse Anaximandro. Primeiro mapa, um mapa do céu e um mapa da Terra. Claro que com conhecimento absolutamente pequeno, né, do céu e terra que eles conheciam. Mas isso, por si só, é absolutamente fantástico. Todos os mapas que vieram a seguir vieram a partir do mapa dele, né, com elementos pensados ali por esse camarada. Você calcular a distância das estrelas, eu não sei qual foi o cálculo que ele chegou, mas é um esforço hercúleo, sem telescópio, sem um satélite, sem um sistema, sem a NASA, né, para poder dizer com alguma precisão qual é o tamanho da distância entre as estrelas, né? E pensar na Terra como um cilindro também é uma baita de uma evolução, assim. Você imagina, não havia nenhuma certeza sobre como era o formato da Terra, né? Imaginar que ela fosse assim, redonda, né, é absolutamente impossível, porque a gente está vendo as coisas no plano. O óbvio, né, o óbvio ululante era que a Terra fosse plana, porque eu estou ali vendo as pessoas, estou em pé, não faz o menor sentido ela não ser plana, né? Não faria naquela época. E apesar de terem descoberto, né, que a Terra era redonda, que a Terra girava, lá no século XVII, só o Newton, um século depois quase, que vai conseguir provar que isso era um fato por causa da gravidade. Né? Então, assim, você pensar que eles chegaram a alguma conclusão, que o cilindro ele é redondo, né? Ele é um cilindro arredondado. Então, já tinha alguma lógica no pensamento dele, né, de supor que a Terra fosse cilíndrica. Mas outros pensaram outras coisas. Tá? Essa figura aqui é o Anaxímenes, que é o terceiro nessa escala aí, né, que foi discípulo do Anaximandro e não sei se chegou a conhecer o Tales, mas leu a obra do Tales, né? Nascido em Mileto também, que hoje em dia é a Turquia, foi um filósofo pré-socrático grego, integrante da escola jônica. Discípulo de Anaximandro, ele não concordava com o mestre sobre o conceito do Apeiron, e nem com Tales e seu conceito de arqué. Sua opinião era que o primeiro era muito abstrato, esse Apeiron, como eu falei lá do Anaximandro, e que o segundo era muito palpável, né, a água. Para Anaxímenes, a substância primordial não poderia ser algo fora da observação nem da realidade sensível. Segundo ele, todas as coisas existentes são resultado da condensação ou da rarefação do ar. Então, na cabeça dele, o ar era capaz de, ao ser condensado ou ser mais rarefeito, de produzir todas as coisas. Diz ele, como nossa alma, que é ar, soberanamente nos mantém unidos, assim também todo o cosmo, sopro e ar o mantém. Acho que se ele tivesse pensado um pouco mais, né, ele, claro que ele não ia conseguir porque não tinha elementos, ferramentas para isso,
ele talvez chegasse até na gravidade, porque ele foi bem longe. Só que eles tinham que achar respostas, né? E eles precisavam achar respostas. E aí achavam as respostas que eram mais possíveis, né, naquele momento para cada um desses pensadores. Tá? Ó, esse era o mapa. Só que ele entendeu, o Anaxímenes, entendeu, por exemplo, ao contrário do Anaximandro, que supôs a Terra ser cilíndrica, ele entendeu que a Terra era plana. Tá? E olha só que coisa curiosa. Eu não sei se vocês já viram algum mapa da Terra plana, desse pessoal que é terraplanista hoje em dia, em 2021. Olha como é parecido com o mapa que o Anaxímenes desenvolveu, né, propondo a Terra plana com o que eles conheciam do mundo. Né? Aqui. Esse é o mapa do Anaxímenes, desenvolvido por ele. Na cabeça dele, o Rio Nilo ligava o Mar Mediterrâneo, que era o mar conhecido, né? O Mar Negro e o Mar Mediterrâneo eram os dois mares conhecidos deles. Né? O mundo meio que se resumia a esse sul aqui do Mar Mediterrâneo, né? Esse sul aqui da Europa, né? A Grécia, as margens aqui do Mar Negro, a Itália, que ainda não era Itália, mas estava começando, e esse território da África, né? Que era o Império Egípcio, e esse terreno aqui da Ásia, que existia aqui a Pérsia, né, essa região que depois vai virar a Arábia Saudita, a Turquia e tal, no futuro, e que tinha para cá, eles sabiam, a Índia e a China, mas que era muito de difícil acesso. Tal. Então eles supunham que o Mar Negro tivesse um rio que levasse até o oceano, que o Rio Nilo se deslocasse até o oceano, e que o Mar Mediterrâneo, eles sabiam, porque já deviam ter chegado aqui, os fenícios fizeram essa rota aqui, vinha até o oceano, e que esse oceano dava a volta. A Terra era uma pizza, né, com a borda cheia, e a borda cheia era o oceano. Tá? Isso na concepção do Anaxímenes. A maior parte de suas obras se perderam com o tempo, sendo mais destacada sobre a natureza, a qual é possível encontrar alguns fragmentos. Como é que a gente sabe que obras deles se perderam? Né? A gente só chegou até o século XX pedaços desse sobre a natureza. Mas os outros pensadores citavam, falavam, comentavam, escreveram a respeito. O próprio Aristóteles escreveu várias coisas a respeito e, muito possivelmente, deve ter guardado material e que acaba se perdendo com terremotos, com maremotos, muita coisa do pensamento escrita desses caras devia estar sendo coletada e, de repente, foi parar na famosa Biblioteca de Alexandria, que pegou fogo, no maremoto foi totalmente destruída, então você perdeu, 80% de tudo aquilo que foi escrito pela humanidade naquele período, né? Então, você vai encontrar só alguns fragmentos mesmo. Em sua teoria cosmológica, Anaxímenes defendeu que a Terra era plana e estaria flutuando no ar. Já a Lua, para ele, refletia a luz do Sol e os eclipses representavam uma obstrução planetária por outro corpo celeste. Então, olha só, ele entendeu que a Lua refletia a luz do Sol, e é fato, a gente só vê a Lua porque ela reflete a luz do Sol, mas ele acreditava que o eclipse não era exatamente... Pô, eu concordo, professor. O que você acha dessa teoria aí também da Terra plana? Não, cara, a Terra não é plana, a Terra é redondinha, pode ficar tranquilo aqui. A gente não cai porque a gente não cai porque tem gravidade, entendeu? Tá vendo meu globinho aqui? Tá, Terra não é plana não, meu filho. Não, não tem como Terra ela plana ser, não, tá? tá falando merda, Túlio. Não, tudo bem, é uma possibilidade, cara, pensa a respeito. Não, eu perguntei só o que você pensaria, tá ligado, sobre isso aí. Entendi, você quis me pegar, né, quis pesquisar, achar que eu tava... Não é nada de plano, eu só tô dizendo que, assim, é interessante, porque esses caras estavam pensando isso 2.500 anos atrás, a partir do pouquíssimo conhecimento que eles tinham a respeito de tudo. Né? Então, assim, ele, apesar de pensar na Terra plana, ele pensou numa Terra arredondada, num formato, né, de pizza. O outro não conseguiu
provar, porque pensa bem, o outro anterior, o mestre dele, pensou numa terra cilíndrica, né? Redonda, assim, mas, cara, imagina como é que eu ia supor, né? O próprio Aristóteles, depois, ele vai chegar a uma série de cálculos matemáticos que vão mostrar que a Terra é redonda. Só que aí ele vai desistir dessa ideia e vai defender a ideia de uma Terra plana, o que vai dar um trabalho danado para a humanidade que vai atrasar em 1000 anos a nossa evolução científica, né? Porque a Idade Média vai abraçar a ideia aristotélica de que a Terra era plana e não vai aceitar outra possibilidade. Só que, assim, vários pensadores nessa época chegaram a essa conclusão de que a Terra fosse redonda, mas não tinham como provar. E lembra que o fundamental nesse período aqui era provar as coisas, era experiência, era mostrar. E eu não tinha como provar, mesmo que eu conseguisse andar de ponta a ponta. Espera aí que alguém vai entrar. Que eu conseguisse andar a Terra, dar a volta inteira na Terra, eu não ia conseguir. Você não ia conseguir provar, porque você ia estar sempre andando, né? E aí não tinha jeito. Não ia, a prova não ia acontecer, não ia existir. A internet tinha caído. Ah, é? Voltou? Beleza. Beleza, que bom que vocês voltaram. Entendeu? Então, assim, não é um absurdo o filósofo pensar que a Terra era plana, ou outro filósofo pensar que a Terra era cilíndrica, né? Eles estavam tentando encontrar uma explicação, né, para a Terra. Depois vem o Heráclito, o nosso amigo aqui. Esse cara é um dos mais importantes. Todos são importantes, né? Mas ele vai falar da ideia do mobilismo. Opa. Eita, meti o dedo errado aqui. Vamos a ele. O Heráclito de Éfeso nasceu na cidade de Éfeso por volta de 540 a.C., antiga colônia grega na região da Jônia, na Ásia Menor, atual Turquia. Era ali vizinho do Tales, do Anaximandro, do Anaxímenes, né? Do Pitágoras também, estamos ali por perto. Como Tales, Heráclito acreditava no princípio único, abalizado na filosofia unitarista, cujo princípio estava... lá na outra aula eu usei um outro slide que falava em monista, tá? Monista e unitarista, nesse caso, são a mesma coisa, tá? Estão falando de um único elemento que vai ser fundamental para a criação da arqué, né? Da física, né? Que vai ser essa arqué. Da física, que vai ser justamente a ideia de uma coisa só. Lembra que eu falei? Tinha um grupo deles que pensava que uma única coisa, que é o pessoal que eu estou falando hoje, né, que acreditava que uma única coisa era o princípio... Esse chat aí eu acho que tá desorganizado, tem gente passando Instagram, falando um montão de besteira, mano, chega a tirar a atenção da aula, tá vendo? Entendeu? Poxa. É estranho. Fecha aí, cara. Galera, não sai falando não, espera um pouco, deixa eu acabar. E um outro e o outro grupo que é o... Peraí, deixa eu fazer uma coisa aqui antes. Então, já que estamos com muitas crises... Vamos parar. Só um minuto, que eu vou lá olhar logo esse chat e a gente vê o que acontece. Eu dou tiro, quem mata é Deus. Quem mata essa é boa. Não é muito filosófico não, mas tudo bem. Vamos lá. Continuando aqui, nossa história. Correto. Tá? Então, vamos lá. O Heráclito nasceu lá em Éfeso, como eu já falei. Ele é um dos representantes dessa filosofia unitarista, humanista. O princípio está fundamentado na unidade elementar. E, no caso do Heráclito, o elemento fogo. Lembra que os três que a gente viu antes estavam falando de um elemento só, cada um pensando em um, o Tales pensando na água, o Anaximandro pensando no apeiron, que é esse ser indeterminado, esse elemento indeterminado, o Anaxímenes pensando no ar. Então, agora o Heráclito vem e pensa no fogo, né? Um outro elemento. Ele vai fazer um raciocínio totalmente diferente, baseado na mesma ideia, que é de que tem que existir um princípio único. Segundo ele,
tudo provém do um e o um provém do todo, né? Tudo é um e um é todo. É praticamente a teoria do Big Bang, ou como os caras gostam de falar, o Big Bang. O Big Bang é uma explosão de energia, né, que tem tudo contido num único espaço, em um único grão de areia. Toda a energia do cosmos, aquilo em algum momento explode. No que explode, vai dando origem ao universo e a tudo que a gente conhece, né? Então faz sentido eu pensar que tudo provém do um e o um provém do todo, que é tudo que está ali dentro, né? O filósofo baseava suas ideias na lei fundamental da natureza, de modo que, segundo ele, tudo flui e nada é permanente, exceto a mudança. E aí ele vai ser responsável por uma imensa polêmica ao longo de toda a história, porque ele, ao dizer que nada é permanente, que tudo exceto a mudança, ou seja, a única coisa permanente é a mudança, tudo muda o tempo todo, né? Ele é o cara que vai falar vai falar aquela frase conhecida que é: você nunca se banhará nas mesmas águas de um rio, porque as águas de um rio mudam o tempo todo, né? Você sempre vai mudar. Isso vai gerar sempre uma polêmica muito grande por conta de uma filosofia que vai pensar, quando você começa a pensar na filosofia moral, por exemplo, de que algumas coisas precisam de uma certa permanência, né? Que o ser, ele tem alguns elementos que são permanentes, senão a gente não consegue, a gente fica mudando o tempo todo, né? Então, assim, existe um caráter de mudança muito grande em nós mesmos, quanto seres humanos, mas existe algum caráter de permanência em nós mesmos também, quanto seres humanos, né? Mas, enfim, ele tá dizendo, defendendo a ideia, defendendo a tese, de que tudo muda o tempo todo. A partir disso, acreditava que tudo que existe está em permanente mudança ou transformação. Tá? Esse conceito de que está tudo em permanente mudança ou transformação vai ser chamado de devir, tornar-se, do vir a ser, né? Tornar-se algo, o devir permanente. Depois a psicanálise vai usar muito esse termo, devir, e a própria filosofia contemporânea vai usar e abusar dessa expressão, né? Quando a gente chegar mais perto, acho que no segundo ano da era contemporânea, a gente vai ouvir falar muito de devir, tá? O que é isso aqui? Tornar-se, né? Do vir a ser. A filosofia trabalha muito com esse jogo de palavras, né? Está sempre tentando fazer com que as palavras definam, tenham significados e tal. Tendo em vista seus conceitos, acabou sendo o criador do pensamento dialético, a doutrina dos contrários, onde das contradições surge a unidade dialética. Essa é a base primeira da dialética, que é um dos pensamentos filosóficos mais importantes, né? Muitos filósofos se depararam, né? Se debruçaram sobre a dialética e pensaram, a gente vai ver vários deles que falam da dialética o tempo todo, né? Ele é o primeiro, o Heráclito. Em resumo, a dialética propõe a busca da verdade através da relação entre dois conceitos opostos, numa relação de interdependência. Por exemplo, a escuridão só existe, pois o conceito de luz é seu oposto. Onde um não existe, o outro também não existe, né? Onde um não existe sem o outro, tá? Só tem luz porque tem escuridão, né? Isso é dialético. Eu raciocino porque alguém não raciocina. Eu estou sempre na contradição, né? Trabalhando na ideia dos contrários, que é justamente a ideia da força da natureza que vai fazer com que as coisas surjam, né? No pensamento do Heráclito, no pensamento do Anaxímenes, né? Que é justamente essa ideia da força dos contrários, né? Que vai acabar gerando esse pensamento filosófico que é a dialética. Assim, Heráclito, pai da dialética, afirma que todas as coisas, por meio da dualidade, cujo logos é sua resultante, ou seja, o conhecimento nascido desse embate, tá? Entre uma coisa e outra, né? Na briga entre uma coisa e outra, eu acabo gerando conhecimento.
eu acho que é A, você acha que é B, a gente acaba achando um C como resposta. Isso é conhecimento. O conhecimento não é nem o A, nem o B. O conhecimento é o C, né? Essa tensão entre A e B que gera um conhecimento novo. E aí, vamos ao Pitágoras, é o último dessa. É o último? Não, acho não, tem mais um. Tem mais dois. O Pitágoras de Samos. Samos é ali uma ilha colada em Mileto, naquela região muito próxima. Foi um dos grandes filósofos pré-socráticos e matemáticos da Grécia Antiga. Tá? Segundo ele, tudo é número. Frase que indica uma explicação para a realidade e tudo que existe no mundo. A ele foi atribuído o uso e a criação dos termos filósofo e matemática. Reza a lenda que quem inventou o nome filósofo foi o Pitágoras. Quem pegou a palavra philos, né, que é amor, fraterno, que é amizade, em algumas traduções, e a palavra sofia, que é a sabedoria, e juntou, foi o Pitágoras, para explicar, para definir esse novo tipo de pensador que estava surgindo, né, teria sido o Pitágoras. Então, Pitágoras criou a palavra filosofia, apesar de que o pai da filosofia é o Tales. Né? E também criou o termo matemática, né, apesar de outros anteriores a ele serem matemáticos, eles não existia um nome para isso. Né? Tá? Pitágoras nasceu na ilha grega de Samos, na costa jônica, em 570 a.C. Estudou matemática, astronomia, música, literatura e filosofia na sua cidade natal. Foi orientado na cidade grega de Mileto por um dos maiores filósofos pré-socráticos, talvez o primeiro deles, Tales de Mileto. No entanto, suas ideias revolucionárias, para a época, o levaram a ser perseguido. Nesse momento, mudou-se para Crotona, que é no sul da Itália, região conhecida como Magna Grécia. Ali, fundou sua escola místico-filosófica, conhecida como Escola Pitagórica. Entretanto, ele foi perseguido, deixando Crotona e partindo para o Egito, onde, ao observar as pirâmides, criou o Teorema de Pitágoras, que todos vocês conhecem, né? Todos estudaram o Teorema de Pitágoras lá no ensino fundamental, né? Acho que no 7º, 8º ano. Segundo o matemático grego... Oi, filha. Não tá mostrando para mim, não, que isso tá lendo. Não? Não. Mas os outros estão vendo, não? Não. Ninguém tá vendo? Eu tô vendo. Tá vendo? Quer que tá normal. Tô vendo, não. Eu queria saber, será que a Terra é quadrada, mas tem possibilidade também. Não, essa teoria ninguém defendeu até hoje. É sempre algo arredondado, cara. Eu penso assim, tá ligado? Nem podia ser, não? Cara, ela se movimenta, né? É muito difícil você imaginar algo quadrado se movimentando. Então, assim, acho que logicamente... É só jogar um cubo pro alto, aí ele vai ficar com... mas aí quem que joga? Tem que ter uma força da natureza que a gravidade deixa cair. Pô, tem como ligar o chat aí não, porque tem gente que reclamando também às vezes aqui, mandando mensagem lá, porque eu falei com o senhor e você desligou. Entendi. Deixa eu acabar essa frase aqui, esse pedaço aqui que eu boto lá de volta. Correto, chefe. Segundo o matemático grego, os números representavam a harmonia e a ordem. Ou seja, eram considerados a essência de todas as coisas. Tá? Então, para o Pitágoras, a matemática, os números representavam essa essência. Né? Também era um unitarista, também era um humanista, né? Porque defendia a ideia de que uma coisa só era essa. Agora, foi o que defendeu a mais simbólica e abstrata de todas as coisas, porque o apeiron do Anaximandro era abstrato, mas era mais do que abstrato, era místico, era quase ligado a um mundo meio mitológico, né? Não tinha uma explicação e tal. O Pitágoras vai defender a ideia de que os números são essa harmonia e essa ordem da natureza, né? E que ela, portanto, vai ser a energia de toda a essência. Professor, licença. Oi, filho, de todas as coisas. Vai acabar que hora? Cara, daqui a pouco, é 1 hora de aula. Meu telefone vai desligar, tá em 12%. Tá, então, ó, você aguenta aí 5 minutinhos. 5 minutinhos ele aguenta. Assiste carregando.
Isso, bota na carga, ou então segura 5 minutos. Daqui a pouco tem um futebol valendo coca também. Deixa eu acabar, senão aí acaba a bateria mesmo. Essa teoria do Pitágoras surgiu da observação entre a harmonia dos acordes musicais. Os pitagóricos acreditavam que essa concepção não era meramente matemática, mas também era mística e espiritual. Nesse sentido, eles desenvolveram uma concepção espiritual da existência humana, onde a alma é libertada do corpo após a morte. Ou seja, eles acreditavam na reencarnação e no desenvolvimento das virtudes humanas, enquanto a alma estava aprisionada ao corpo durante a vida. É o primeiro teórico e tal a falar de reencarnação, a falar que a alma migra, né, de transmigração da alma. E foi por isso exatamente que ele foi perseguido e tal, né, porque era uma concepção mística e bizarra para a religiosidade da época. Um resultado, os homens poderiam reencarnar numa forma de existência mais elevada conforme as virtudes conquistadas durante a trajetória terrena. Além do famoso Teorema de Pitágoras, os pitagóricos descobriram os números figurados e os números perfeitos. Na área da astronomia, Pitágoras também avançou com questões sobre a esfericidade do planeta Terra e o deslocamento dos astros, utilizando conceitos matemáticos. O primeiro a falar sobre a esfericidade do planeta, o planeta redondo, né, um planeta esférico, né, só com teoria matemática. Né? Essa teoria baseada num cosmo harmônico ficou conhecida como teoria da harmonia das esferas. Como a esfera, o círculo era o elemento perfeito na matemática, né, para a geometria, né, vocês devem ter visto isso, para a geometria, né, a esfera é o círculo perfeito, né, é a mais perfeita das formas geométricas, porque ela inclui ele todos. Era óbvio para o Pitágoras que a Terra devia ser redonda, né, justamente porque a Terra seria perfeita. Essa harmonia só estaria perfeita com as felicidades do planeta. Eis aqui o Teorema de Pitágoras, que todo mundo já viu, né, que todo mundo conhece, não vou dar aula de matemática, né, a soma dos catetos, do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né, então, assim, hipotenusa é a reta mais comprida do triângulo, né, um triângulo retângulo é aquele triângulo em que todos os três lados são diferentes, né, não tem, né, são todos diferentes, então, um dos mais importantes teoremas da geometria é esse, Teorema de Pitágoras, que é representado pela fórmula, né, C igual a AB ao quadrado, A ao quadrado, B ao quadrado, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, sendo seu enunciado descrito da seguinte maneira. O triângulo retângulo, composto por um ângulo interno de 90 graus, vocês já viram tudo isso, que é um ângulo reto, a soma dos quadrados de seus catetos, que são as hastes menores, corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. Ou seja, o quadrado disso aqui mais o quadrado disso aqui é igual ao quadrado disso aqui. Tá? Esta fórmula vale para calcular triângulos retângulos e tem um sem número de aplicações, especialmente nas construções em geral. Até hoje, usam isso para fazer obra, para construir prédio, para dar equilíbrio a estátuas e tal. Então, é bem importante na matemática. Tá? E é uma aplicação prática da filosofia. Isso eu botei aqui, que achei interessante, que é uma das raras aplicações bem práticas da filosofia. E aí a gente pula para a última leva desses monistas, desses filósofos unitaristas ou monistas, que são os dois pensadores que vão formar ali o pensamento atomista, tá? O Leucipo e o Demócrito. Possivelmente o primeiro filósofo atomista de que se tem notícia, Leucipo, foi um filósofo grego do século V a.C., mestre de Demócrito, o filósofo grego que melhor desenvolveu a posição atomista. Tal posição trata da hipótese de que todos os objetos do mundo são constituídos por pequenas partículas indivisíveis, os átomos. Há controvérsia sobre a real existência de Leucipo, uma vez que, de acordo com Diógenes Laércio, Epicuro afirmou que Leucipo nunca existiu, e vários compiladores, como Tracilo de Alexandria, compilaram trabalhos acerca do atomismo sem incluir Leucipo. Esse tipo de controvérsia foi tema de discussões por muito tempo no século XIX, especialmente no meio acadêmico alemão.
Não obstante, o consenso atual é de que Leucipo é um personagem histórico real. Professor, eu acho que, desculpa interromper e voltar nesse assunto de novo, mas eu acho que a gravidade é uma farsa e que a Lua e o Sol encontram-se muito mais próximos da Terra do que se acredita, eu acho. É mesmo, cara? Caramba. Eu acho, tá, né? Uma opinião minha, não sei se... Não, mas aí, olha só, vai ser importante a gente ter esse curso inteiro aqui para a gente pensar nisso. Tem uma diferença muito grande entre a opinião e a ciência. Assim. A gente tem uma série de elementos que mostram para a gente que essa forma da Terra, que essa forma do Sol, que a gente vê isso, né? Tem satélites, né? Para você acreditar nessa opinião que você acabou de dar, você tem que desacreditar em toda a existência do desenvolvimento técnico-científico, né? Em todo o desenvolvimento, tem que achar que a NASA é uma mentira, que os satélites não existem, que o GPS é uma farsa, porque o GPS é todo programado. Não, Big Bang não. Não, tudo bem. Você pode até não acreditar no Big Bang, mas essa lógica de que o universo funciona desse jeito, ou o sistema solar funciona desse jeito, é uma lógica que assim, tem muitas comprovações científicas, né? Então, assim, é comprar uma briga muito grande, né, para emitir uma opinião que talvez precise só de um pouquinho mais de entendimento e tal, de alguém que mostre que sabe, com um pouco mais de clareza. Porque, assim, senão eu vou desacreditar do Google Earth, eu vou desacreditar de uma série de coisas que são imagens, né? Porque, assim, até o homem ir à Lua, até o homem ir ao espaço, e o Gagarin olhar e falar, nossa, a Terra é azul, a Terra é redonda, não existia nenhuma prova cabal de que a Terra fosse redonda, tá? E o Sol também é plano. Porque o Sol também é plano. Porque você tinha todas as teorias, mas ninguém tinha saído para ver, ninguém tinha visto de fora. No momento em que o cara foi à Lua, que um cara rodou... Mas isso aí foi verdade, que o cara foi à Lua? Acho que é mentira, hein? Foi, cara. Você tem uma estação orbital, tem um cara no espaço nesse exato momento, tem 3 astronautas rodando em volta da Terra. Não, rodando em volta da Terra na estação orbital. Os caras estão lá de fora. Não, os caras estão na estação orbital. Não, peraí, deixa eu acabar aqui que eu paro aí só para falar disso, tá? 2 minutinhos. De acordo com os registros de Aristóteles, Leucipo seria o criador da posição atomista, sendo Demócrito, como discípulo, aquele que a desenvolveu, continuando o trabalho de seu mentor. A posição de Leucipo era de que os seres não admitiam a presença de vácuo, e que, por outro lado, o movimento não era possível na ausência do vácuo. Na ausência no vácuo. O vácuo, para Leucipo, seria o não ser, a ausência de átomos. E o ser, e os seres, e outros objetos do mundo seriam coleções de átomos. Nós somos coleções de átomos. Nós somos completamente atômicos, né? E que o movimento não é possível sem o vácuo. E sabemos que há movimento. Se há movimento, deve haver vácuo. Uma vez que os objetos são compostos de algo, e objetos existem, este algo que os compõe existe, e podemos investigar do que se trata. Essa distinção deixa claro que Leucipo não estava interessado na discussão conceitual entre seres e não seres, tá? Que é uma discussão que depois o Parmênides vai levar. Mas em apontar uma hipótese direta e material para explicar a existência, preferindo trabalhar a distinção cheio e vazio ou vácuo, né? Vácuo, no caso, está pensando em vazio, pura e simplesmente. Tá? Se eu tenho cheio, eu tenho vazio, sempre nessa lógica dos opostos. Esse aqui é o Leucipo, muito provavelmente, né, se é que ele existiu, e esse aqui é o Demócrito, o discípulo dele, que foi o grande desenvolvedor da teoria atômica. Acabar, discípulo de Leucipo, nasceu em Abdera, uma colônia jônica na costa da Trácia, em 470 a.C., aproximadamente, e morreu por volta de 370 a.C. Demócrito foi filósofo e historiador grego, pré-socrático, que descreveu a teoria atômica. Demócrito de Abdera era descendente de uma família nobre, viveu em diversas cidades, desde Atenas, Egito, Pérsia, Babilônia, Etiópia, Índia, aprofundando seus conhecimentos. Fez parte de filósofos da escola atomística, oposta à escola de Heráclito,
fundamentada em explicações materiais e mecanicistas do mundo. Demócrito teve uma vida longa, faleceu por volta de 370, viveu 90 anos, tempo pra caramba. E aí, deixa eu ver se tem mais um. Não, peraí. Finalmente, Demócrito foi um estudioso nas áreas da matemática, física, astronomia. Você vê, esses caras estudam astronomia, cara, há 2.500 anos se estuda astronomia no mundo, né? Recusar as ideias de tantos pensadores é muito difícil, assim. Na Lua venta, professor? Na Lua venta? Na Lua venta? Cara, eu acho que não sei. Porque, tipo, se na Lua não venta, porque a bandeira do Israel estava se mexendo quando... Não estava se mexendo, cara. Isso é uma questão de qualidade de imagem. Não estava se mexendo. Sim, Já sim. tem um monte Bom, mas tava, eu acho que tava, hein, mano. Não, deixa ela o pessoal acabar. está lá até acabando a hoje, em pezinha. Ética, filosofia, linguística, natureza, música. Era discípulo do Leucipo, né? Uma das mais destacadas ideias de Demócrito envolve a sistematização do pensamento sobre a teoria atômica. Segundo ele, o átomo, parte indivisível e eterna, que permanece em constante movimento, é o elemento primordial, o princípio de todas as coisas. E nesse momento ele também acaba fazendo parte um pouco da escola do Heráclito, apesar de ser contrário em determinado momento, né? Mas a ideia de que um elemento primordial seria o princípio de todas as coisas, ele se mantém ao lado nessa teoria unitarista ou monista, né? No caso, ele achava que era o átomo. Nesse ínterim, todo o universo está composto de dois elementos básicos: o vácuo, que é o vazio, né, ou não ser, e os átomos, que é o ser. Então, para ele, somos feitos de átomos. Tá? Então, dito tudo isso, na outra falamos dos filósofos monistas ou unitaristas e ficamos para a semana que vem com os outros filósofos dualistas e tal, para a gente fechar os pré-socráticos. E a gente começa a chegar mais pertinho ali dos sofistas e do Sócrates, né, de uma filosofia mais que a gente conhece um pouco melhor, né? Essa é a pré-história da filosofia. Eu acho um período muito fascinante da filosofia. Tem vários sites, tem um monte de... Se digitar lá filósofos pré-socráticos, no Google vocês vão achar uma pá de coisas. Então, assim, dá para pesquisar, dá para procurar coisas. Agora eu acho que fica um pouco mais fácil fazer o trabalho lá, a atividade que eu passei, ainda que eu, semana que vem, vá terminar... Opa, eu não tinha interrompido o compartilhamento. Eu vou terminar essa parte toda, tá? Vou interromper a gravação aqui da aula. Eu vou postar essa aula depois, né? Que nem eu postei lá. Eu estou postando no YouTube as aulas, porque eu já falei isso, vou repetir, parece que vai gagar, né? Falando. Alguns alunos falaram que no YouTube é muito mais fácil de ver, é muito mais rápido, muito mais leve do que pela plataforma. Então, eu estou copiando... Qual é o nome do canal, professor?